Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos, se inscrevam, deixe o seu like ou o seu dislike, peço a vocês, para vocês se inscreverem lá na Seita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários, beleza? Meus amigos, vamos lá para os assuntos deste vídeo. A gente vai falar aqui sobre a preparação do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Operário, a situação aí de reforços confirmadíssimo. O Pássaro aí falou que vai trazer pelo menos 2 reforços. Pode ter jogador vindo lá do São Paulo por conta da situação do Benítez. A situação aí envolvendo a FIFA. Hoje a gente teve novidade. A gente vai explicar aqui o que aconteceu e vamos falar muito aí sobre a barração dos funcionários lá na porta de São Januário e também, meus amigos, sobre a ação aí dos Templários. Bom, vamos lá. Com relação ao futebol profissional, jogadores do Vasco ganharam aí 2 dias de folga, como eu falei na parte da manhã. O Vasco amanhã se apresenta, retoma aí as atividades físicas. O Vasco deve fazer um regenerativo amanhã, visando o jogo aí contra o Operário. Jogo que acontecerá no sábado às 11h05 da manhã. Me preocupa, o Vasco da Gama caiu muito de rendimento nos últimos 2 jogos aí contra o Botafogo e é momento de se recuperar. E por falar em recuperação, a gente tomou conhecimento que o Marquinhos Gabriel realmente não terá condições de jogo. Não existe previsão para que Marquinhos Gabriel ele venha vestir aí a camisa do Vasco novamente. Está machucado. E o Castan também é dúvida para essa partida aí. Vamos ver se o Vasco consegue recuperar o Castan a tempo. Bom, com relação ao Sarrafiore, Sarrafiore já está aí no Rio de Janeiro. E caso o Sarrafiore tenha o seu nome registrado no BID, será titular. Sarrafiore vem para ocupar aí o lugar do Marquinhos Gabriel, que está lesionado. O Pássaro confirmou 2 reforços vão chegar no Vasco da Gama, um meia e também um atacante. A gente teve uma novidade com relação ao caso lá do Benítez. O São Paulo falou que vai comprar o Benítez, já está certo. E o Vasco tem um direito a uma porcentagem aí nesta situação. Um repasse tem que ser feito ao Vasco da Gama. O São Paulo colocou alguns jogadores aí para o Vasco da Gama poder escolher, certo? Caso o Vasco da Gama queira. E o nome do Hernandes pintou aí nessa situação. O Hernandes que sempre é especulado no Vasco da Gama. O Hernandes que já disse publicamente que quando ele era criança era torcedor do Vasco. A gente aguarda aí porque o Vasco precisa de um meia. A situação do Daverson, né, também deu uma evoluída aí. O Palmeiras não vai ficar com o Daverson. O Daverson será emprestado, tá? O Pássaro tá aí atrás de um atacante e a especulação por conta da vontade do Daverson de vir no Vasco da Gama para poder jogar é gigante. Bom, meus amigos, com relação à situação ao caso aí da FIFA, hoje o caso chegou na mão do chanceler da FIFA e a gente está aguardando. Subiu hoje para a chancelaria e a gente espera aí que verdadeiramente a gente tenha uma novidade nesse processo até o dia 29, perfeito?
E é o seguinte, o fato da FIFA ter pego esse processo para olhar, ter dado ao chanceler para dar o seu veredito, é uma coisa que é muito importante. E a gente questiona aqui, cadê a representatividade do Vasco da Gama? Cadê o advogado para estar lá ajudando o torcedor lá da Bahia? Não tem, mas vamos ficar na torcida. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação aqui a esse descaso que aconteceu hoje lá em São Januário, Jorge Salgado descumpriu uma decisão aí, lamentável essa decisão que ele descumpriu, barrou os funcionários lá na porta de São Januário e optou por pagar uma multa diária de R$100 mil. Ele está podendo. Então é uma vergonha esses golpistas aí que sempre estão aí descumprindo a lei, burlando os fatos, cheio de senhor de idade, com cabelo branco, pedindo pelo amor de Deus nesta pandemia para poder trabalhar, para colocar o pão de cada dia em casa. Seu Jorge Salgado faz isso. Vergonhoso. Obviamente que o Ministério Público vai entrar com mandado de segurança. Esses funcionários serão aí realocados no Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. E é uma vergonha o que está acontecendo no Vasco. Por isso a gente está acompanhando toda essa situação da ação dos Templários. A gente vai ver andamento nessa situação desse processo aí. Eu creio que ainda essa semana, pelas movimentações que a gente está vendo, os comentários aí nos bastidores são gigantes com relação a isso, né? O doutor Camilo Rulieri, pelo que se fala aí nos bastidores, pode dar uma decisão monocrática. Ele não gostou nem um pouco do fato do Jorge Salgado ter aí entrado com recurso para pedir a sua retirada aí como relator desse processo. Então tem muita coisa acontecendo aí. Conforme eu falei no vídeo da manhã, é totalmente viável uma reviravolta. E diante do que está acontecendo no Vasco da Gama, com funcionários sendo humilhados aí, o Levin precisa assumir o Vasco o mais rápido possível, porque o Vasco está chegando à beira do poço. O Vasco já passou do poço há muito tempo, pessoal. É lamentável, é lamentável. Então essa semana aí que seja uma semana bacana, tanto com relação à FIFA, situação envolvendo reforços, e também aí, sem dúvida nenhuma, o Levin sendo presidente do Vasco da Gama o mais rápido possível. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!